Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Terça-feira, já é dia 3 de dezembro de 2019. Nós estamos entrando no ar com as notícias que marcam o dia de hoje, que vão ter consequências nos dias seguintes, ou até resultado de algumas consequências. Mas hoje foi um dia muito especial para o ex-prefeito, o ex-vereador João Antônio Dipp. A Câmara Municipal de Porto Alegre, numa proposta da vereadora, hoje presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a Mônica Leal, eles prestaram uma homenagem a este homem que mais de 10 anos esteve dentro da Câmara de Vereadores e que, mesmo afastado já há muitos anos, não deixa de ser um mestre, um conselheiro para muitos dos vereadores, assim como foi para Mônica Leal e para tantos outros, e que não perdeu o seu hábito de visitar esta casa nos dias de almoços, né, que é um dia especial em que eles almoçam juntos, enfim. E hoje, nesta homenagem, estava presente a esposa do ex-vereador, Mariur Tedesco, estava também o ex-governador do estado, Jair Soares, o ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Vilela, presidente estadual do PP, que é Celso Bernardi, além de amigos, familiares e tantas outras autoridades. Não era sem tempo que deveriam ter feito esta homenagem a ele e dar a ele um título, né? Que todos os vereadores, durante toda a sua legislatura, ele só tem direito a homenagear uma pessoa. E Mônica Leal homenageou, então, o ex-prefeito de Porto Alegre, João Antônio Dipp. Bacana, ele recebeu o troféu Câmara Municipal. Parabéns. Gustavo Torino, manchetes. Pois olha, o cálculo das aposentadorias na reforma da Previdência não vai passar em branco, não. Um grupo de senadores decidiu que isso pode mudar. Eu conto como. E preso novos suspeitos na Operação Egito, que é a criptomoeda de Novo Hamburgo. Ah, como é bom ser deputado federal. Sabe quantos dias eles vão trabalhar em dezembro? 9. Apenas 9. O crescimento do PIB brasileiro reflete um crescimento também bem importante de vários setores da nossa economia, a retomada. E a Anvisa autoriza a produção de produtos à base de cannabis, mas não o plantio da maconha. E o Brasil segue batendo recordes na educação. O problema é que eles são cada vez mais vergonhosos. Bolsonaro mentiu. E a audácia na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Ladrões furtam armas de delegacia de Rio Grande. Bom, agora tomaram conta efetivamente. Totalmente. Agora ninguém é de ninguém, vamos todo mundo. A delegada disse que foi um desaforo. E foi um desaforo mesmo. Madrugada de segunda para terça-feira, né? A delegacia tem 2 andares, não tem câmera de vigilância na delegacia. Então eles estão investigando. Como tem 2 andares, eles entraram no segundo andar, então estão investigando que eles colocaram uma escada e que foram silenciosos, por isso que ninguém notou. O caso só foi notado nesta terça-feira, durante a manhã, quando chegaram para trabalhar, né, os policiais e as pessoas que trabalham dentro da delegacia. São cerca de 10 a 20 armas furtadas, coletes, entre outros, que foram furtados. A delegada está furiosa, porque ela disse que há 2 meses atrás, que ela já desconfia quem são os criminosos, porque há 2 meses atrás 230, mais ou menos, criminosos foram transferidos do presídio de Pelotas para Rio Grande, e aí o presídio ficou superlotado, o albergue pegou fogo. Qual foi a solução encontrada? Deram regime aberto para esses criminosos. Então ela diz que está lotado de criminosos na rua, então provavelmente foram eles. Que maravilha! Maravilha! Que decisão equilibrada, uma visão cidadã, né? Que coisa bacana. É um absurdo. Certamente o pessoal dos direitos humanos estava lá, muito bem, vamos soltar os anjinhos, os coitadinhos. Que falta de respeito com o cidadão. O Brasil virou uma grande esculhambação jurídica, sabia? É uma bagunça.
Virou uma bagunça. E patrocinado de cima para baixo. Sim. Porque eu me dei o trabalho, esses dias, de pesquisar, para ver qual país no mundo existe a exigência de trânsito em julgado na Suprema Corte para se botar um bandido na cadeia. Não tem nenhum. Vou repetir. Não existe nenhum país no mundo em que, para se colocar um criminoso na cadeia, exija uma sentença da Suprema Corte. Olhei as grandes nações desenvolvidas, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, eu fui olhar na legislação iraniana, Essa que é vai um país imensa. fechado. Você acha que a Suprema Corte iraniana cuida de bandido, de ladrão? Não. Eles nem julgam. O Brasil é o único país do mundo que tem esse absurdo aprovado pelo STF. E sabe qual é a consequência? Isso que você está vendo. Eu tive que achar graça porque é tragicômico. Completamente. Assaltaram a delegacia. Roubaram armas, Pô, coletes, olha a várzea. Que não tem carregadores câmera de segurança. pistola, algemas e não tem câmera de segurança. Não, olha a várzea. É um absurdo. É uma Olha a tristeza. várzea. Aí o policial vai lá, prende, recupera as armas da polícia, dá um tapa no vagabundo. Vamos processar. Mas pera um pouquinho. Má conduta policial. Vitorino, Absurdo. No momento em que uma delegacia de polícia precisar ter câmera de segurança, aí acabou, né? Também. Sim, mas acabou. Mas acabou, Magno. Por eles. Acabou. Se um mata Olha aqui, ó. alguém, A Acabou há frase, muito tempo. a frase é minha. Pode anotar aí, me cobra. O Estado cuida da sua própria segurança. O Estado não cuida da segurança do cidadão. É verdade. Quem tem que cuidar da sua segurança é você. O Estado cuida, a máquina policial cuida da segurança do Estado. E, aliás, mal. Não, e o que é pior, ainda nos impede de fazer a nossa própria segurança. Ainda nos tira as ferramentas necessárias para fazer a nossa própria segurança e ainda nos pede para agir passivamente diante do criminoso. Nos entrega de qualquer bandeja risco, para a criminalidade. Não reaja, não se defenda, não faça nada, não irrite o criminoso. Nós não tivemos eu que não me lembro agora qual é a patente do cidadão, mas que nos sugeriu andar com pelo menos um trocadinho no bolso para não deixar o bandido bravo. Ah, sim, era uma patente mesmo. Era uma patente. Era uma patente. Mas o que eles dizem não é a patente que o senhor está pensando, é o grau lá, é a condecoração do que nos chefe. orientaram, ande com um celular um pouquinho mais velho, de repente, isso é verdade, um isso é dinheirinho verdade. no bolso, porque o senhor não vai querer enfurecer o bandido que lhe ataque, né? Imagina, olha onde é que já se viu, não Não isso tem aí nada para entregar, é um impedir problema. o cidadão de trabalhar, de exercer a sua função de criminoso. Tá só ali, agora você ainda tem o desaforo de não ter nada? Não, mas, pra meu oferecer? amigo, cuidado, hein? Cuidado. Tem num acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que a arma é uma ferramenta de trabalho. Claro. De Mas quem? isso Dos Do bandidos? marginal, do Marginal, meliante. Do meliante, é ferramenta de trabalho. Tá num Mas isso acórdão. é o país da piada pronta. Tá num Mas acórdão. isso é E tem mais, bandidocracia. tem num acórdão também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a seguinte expressão: não se configura tentativa de homicídio quando o evadido, ou seja, alguém que está fugindo, atira contra a polícia. É um direito dele de se evadir. Portanto, não se configura tentativa. Tá É num tipo acórdão legítima do Tribunal de defesa. Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Mas ainda bem que a gente vive no Estado democrático de direito e tem as instituições para Ah, é verdade, é verdade. Ainda bem, né? Olha, como se isso fosse pouco, né? Vamos... mas para ter um panorama melhor do que é o nosso país, daí justifica algumas coisas, quantos dias os deputados vão trabalhar, Mário Barcelos? É apenas 8 dias. 8 dias, né? É como se não tivesse muito dezembro? trabalho. Sim, em dezembro, claro. Né? Como se não tivesse muito trabalho. Mas não é nada comparado também com os senadores que foram passear na Disney. O Alcolumbre levou mais 2 colegas. Que legal! Ah, leva uns coleguinhas para brincar na Disney de mãozinha. Para ver o Pateta, o povo brasileiro. Né? Tinha espelho lá. Pateta ficou. Tinha espelho lá. Os patetas Ficamos ficaram. aqui. Tem razão, dona. É que ele tem quis razão. ver o original. Então, quando a gente vê, parece que nós estamos no país de Pantagruel. Pantagruel é um personagem criado por Rabelais, filho de Gargantua, que era um gigante, a mãe morre e tal. Sabe o que ele fazia, o Pantagruel? Bebia com todo mundo e para que os bêbados ficassem com mais vontade de beber, ele colocava sal na boca. Então é isso aí. Então dá um melzinho e tal, como disse o presidente Bolsonaro hoje.
Estamos vendo se podemos tirar o imposto de renda para quem ganha até R$2.000 por mês. Mas que isso, meu Deus? R$2.000 por mês, pagar imposto de renda, 1.900 e pouco. Então, realmente, é o país de Pantagruel. Quem é que você pensa que tem que pagar a viagem dessa turminha para Disney? Meu Deus. Quem ganha R$2.000 por mês. Deixa eu dizer uma coisa aqui do Carlos Eduardo, aqui no WhatsApp, 999-777-001. Faço uma pergunta na minha ingênua visão dos fatos. Não existe a possibilidade de um convênio entre Brigada Militar e as Forças Armadas? Grupos de elite de forças mistas, Exército e Tropa de Elite da Brigada, utilizando as aeronaves como resposta rápida nas cidades do interior. Imaginem soldados, Deus que me perdoe, né, caindo dos céus em respostas a esses assaltantes do interior. Carlos Eduardo. Não, mas não dá. Não. As Forças Armadas têm uma missão constitucional e elas... Foi o que ele perguntou, ele não entende. Não tem como, Carlos Eduardo. Aí começa toda a bandidagem. O STF também tem, e daí uma força constitucional. Mas aí começa o mimimi. Mas vocês não querem comparar a credibilidade do STF com a credibilidade das Forças Armadas brasileiras. Não, isso, mas assim, na Constituição que o STF tem que cumprir um papel, e não cumpre. Da mesma forma, já que as Forças Armadas poderiam, então, descumprir o seu papel constitucional e passar a descer o pré. Lembrando que o Exército Nacional passou 11 meses no Rio de Janeiro, um orçamento de 1 bilhão e tanto, e se alguém acha que alterou alguma coisa no Rio de Janeiro... Não resolveu nada. Não resolveu nada mesmo. Não resolveu nada. É verdade. Vergonha mundial as leis do Brasil, diz o nosso telespectador Elias da Silva aí de Alvorada, que manda um abraço pro Marne. Tenho medo de criar minhas filhas. Eu acho que é o medo que todo mundo tem. A gente tem medo de sair de casa, mas tem que sair para trabalhar. A sensação hoje... E não adianta mais ficar dentro de casa, eles entram também. A sensação hoje de ter um filho coloca a gente nesse problema. A responsabilidade é o caso do Chicão sonha em ter gêmeos, por exemplo. Eu, querido, sou o cara mais contra isso aí, cara. Eu acho que o cara que põe um filho no mundo, ele deveria ser processado, porque ele está botando um desempregado, um cara que vai pro narcotráfico, porque o futuro é ascendente, careca. James Cameron falou no filme Gangues de Nova York, não sou eu. Botar um filho é uma irresponsabilidade. E não vem com papo mimimi comigo. Não tem nada de mimimi. O Chicão nunca vai ter a oportunidade de ser abraçado por um filho. Fui abraçado todas as noites. Nunca vai ser... Fui abraçado toda noite e essa noite vou trocar um abraço. Nada igual, tá? Eu troco todas as noites um abraço. O teu abraço é volátil. E isso não tem uma relação como tem a relação de mãe e filho, depois do cara de marketing mais inteligente do Rio Grande do Sul, Juan Pablo Bueira, do Grupo Zafra, me disse que ele chegou para a mulher dele e disse assim: amor, o que tu quer? Um apartamento em Miami ou um filho? Porque um filho, desde que nasce até os 25 anos, quando sai da faculdade, sai R$2,5 milhões de reais. A mulher disse assim: um apartamento em Miami. Porque o apartamento em Miami eu não estou mais afim, eu posso vender. O filho eu não posso. Então, Juan Pablo Bueira disse, um cara inteligente. Agora não vou atrás de reunião de pais e mestres. Deixa eu versar rapidamente. Isso aí não me interessa. Deixa eu versar. Eu não concordo com isso. Gostaria de versar rapidamente o tema. Isso aí. O tema ele é muito mais profundo do que exemplos assim individuais que a gente está fazendo. A questão que nós temos, o Chicão está trazendo um ponto. Quem menos poderia ter filhos em quantidade é quem os tem. Né? Nós já temos populações pelo mundo, civilizações muito mais adiantadas, que a população demográfica está ficando negativa, porque cada vez diminui o número de filhos, né? E Alemanha e Japão. Exatamente, já estão incentivando. Nós aqui já estamos avançados, sim, nos níveis mais avançados já está dando crescimento negativo. Então, nós precisamos, na verdade, voltamos para a palavra educação, Marne, eu não tenho como fugir da educação. Nós temos que, de novo, voltar para a educação. Lógico que ter filhos é uma decisão pessoal, mas tê-los, quem pode tê-los, e numa quantidade suficiente de poder lhes dar estudo, lhes dar profissão, lhes dar conhecimento, para eles poderem trabalhar. Mas, Roxo, por que eu sou sempre bode expiatório? Porque eu sou aberto, democrático, digo o que eu quero e tenho atitude. Por que o Vitorino não é? O Vitorino não tem filho também. Pergunta se ele quer filho ou trocar o carro dele por uma Mercedes conversível. O Vitorino não acha a pior coisa do mundo, o pior negócio do mundo. Não trata como negócio ter filho, ter apartamento. Não é assim, Chicão. Mas foi o Juan Pablo que disse, não é eu. Não, aliás, eu sou o Juan Pablo.
Tipo, espero ali na esquina. A sorte é que ele mora nos Estados Unidos, ele te espera ali na esquina. Mas não, o cara diz, cada um diz uma coisa. Deixou um cara bem placa. Essa coisa, esse diálogo dele... Mas que é uma responsabilidade, é. Com certeza, concordo. Não, mas ninguém diz que não. Exatamente. Mas a gente tem que ser responsável uma vez na vida, né? Pra ter filhos, a pessoa tem que ter responsabilidade, não é botar filho no mundo e botar outro filho no mundo e não ter responsabilidade em cima dessa criança, desse adolescente, enfim. Concordo com o Ruschel que a gente tem que falar sobre planejamento familiar, e quando a gente fala sobre planejamento familiar, a gente muitas vezes não gostam disso, acham que isso é errado, falar em planejamento familiar, mas assim, comparar um filho com um apartamento, aí eu já acho... Mas não fui eu, querida. Eu queria um apartamento até em Atlântida. Não precisa ser em Miami. Eu respeito quem não quer ter filhos. Aliás, tem um monte de gente que faz essa opção de não querer ter filhos. Mas foi... Tudo bem. Agora, essa comparação é o que eu acho que não se pode estimar materialmente um filho. Isso é impraticável. Exatamente. O que você falou agora, o Ruschel completou com a educação. Eu li de uma socióloga no final de semana um artigo, eu acho que foi no Estadão, um negócio assim inacreditável. A mania de lacrar, Marconi, tira as pessoas do eixo. Ela disse assim, o Hitler não permitia que os judeus fizessem sexo porque ele queria a eugenia. O Bolsonaro quer fazer a mesma coisa ao proibir encontro íntimo em penitenciárias brasileiras. Oi? Nada que ver uma coisa com Eu li de novo. Eu digo, não, essa moça não escreveu isso. Eu vou trazer o nome dela. Eu vou trazer o nome dessa moça. Sobre a questão que o Ruschel... Eu caí para trás. Foi feita uma campanha recentemente, como é que você relaciona? até a polêmica toda se criou em torno de um outdoor que estava postado ali, que dizia, se você não tem dinheiro, não tenha filhos. E adivinha se não deu chilique? Adivinha se os progressistas todos acharam, meu Deus, então o pobre não poderia... Bom, assim, tecnicamente, ali no frio da palavra, não. A questão eu diria menos progressista, muito mais. Que tu colocas no nós mundo, somos né? um país religioso, nós somos um país que rejeita o controle de natalidade, rejeita o DIU, rejeita a esterilização, rejeita a prevenção. Então nós estamos engatinhando ainda num processo que é muito longo. Né? Mas será que a gente não está andando mais para trás do que para frente? Tu é otimista que nós estamos engatinhando para frente e não regredindo? Eu acho que enquanto pessoas como nós, que estamos numa bancada que temos a responsabilidade de falar para milhares de pessoas, estamos defendendo o avanço disso, o controle da natalidade, que se tenha filho com responsabilidade, acho que estamos pelo menos tentando andar para frente. É que eu acho que a gente fala de uma instância onde, por mais que nós tenhamos relevância aqui dentro de um contexto, de estar na sua casa, do senhor e da senhora estar nos assistindo, nós também precisamos de medidas públicas e também de instâncias maiores que pensem no problema de uma maneira consciente e educacional. Eu venho de uma geração, eu sou de uma geração onde os jovens, e não concordando a comparação, né, da posse com o filho, mas o Chicão está completamente certo. Os jovens casais, eles sentam e colocam na ponta do lápis. Quanto custa um filho? Nós temos as condições de arcar com às vezes assim, eu tenho amigos que na idade de 26, 27 anos já pensam financiamento de faculdade, a questão de mudar o carro porque precisa colocar a cadeirinha da criança, as fraldas, o leite, as medicações, o aumento do plano. A conta sai muito alta e os jovens optam por não pensar dessa forma. Mas é como a Carla falou, nós precisamos instituir logo cedo esse planejamento familiar, porque não é a cabeça de muitos jovens, a gente fala de uma realidade onde temos brasileiras com 14 anos grávida. Então a gente colocar essa realidade, ela existe, a gente não pode ignorar e não tratar disso. Esse planejamento é 5% da população, o resto parte para dentro no primeiro batizão. Mas por isso que as políticas públicas, por exemplo, tem uma ministra da família, que não se preocupe com a questão, usar rosa, usar azul, usar flor, abrir a porta. Você viu o que o Ministério Público, foi a Defensoria Pública fez esses dias? Que queriam colocar à disposição DIU, acho que foi a Carla que trouxe a Foi a matéria do Ruschel. Isso, foi o Ruschel que trouxe a matéria. Aí vem um órgão público, do ano, né? vem um órgão público, entra na justiça para que não seja distribuído esse material, para que não se forneça para as pessoas. Ganhou a liminar e foi suspenso. Ganhou a liminar e está proibido. Quer dizer, olha um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Só para contribuir com a visão que cada um tá expondo sobre o tema, como eu estou sempre tratando de economia, em economia a gente presta muita atenção em valor. Uma coisa é o valor das coisas, outra coisa é o custo
das coisas. Então, quando um casal, por exemplo, consegue se planejar ou alguém vai se planejar, a felicidade é um valor fantástico para quem acha que felicidade tem valor. Se felicidade é ter um filho, vai atrás e busca recursos para custear esse valor. É isso que eu gostaria de contribuir. Sim, mas mas, Roberta, o homem mais cerebral em economia no século XX, para mim, foi o cara que alicerciou a China econômica, chamava-se Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping disse o seguinte: todo casal chinês que tiver mais que um filho vai para cadeia. Porque a China não pode crescer mais assim. E ele deu o exemplo dos lobos da Mongólia, que tiveram as alcateias tão grande, que foram exterminados de fome. Deng Xiaoping, não foi Chicão, eu por mim pode ter 500 filhos. Chicão, eu não estou nem aí para mim. Chicão, essa lei foi revogada, tu sabe disso. Essa lei foi revogada. Hoje os chineses podem ter até 2 filhos. Mas vamos pegar o outro lado da moeda. Olha o drama que está vivendo a França. Os franceses não querem ter filhos. E sabe quem é que está se reproduzindo na França? Os imigrantes. Os imigrantes. Debochando ainda. Então, assim, você tem imigrantes tendo 3, 4 filhos, enquanto você tem casais franceses que não querem. Não querem. Porque priorizam valores como, né? Não digo posses, mas tu ter uma vida, tu viajar, tu conseguir ter, né, um apartamento, seja onde for. Eu acho que não são problema. Mas é uma opção, né? O problema é que isso muda o perfil do tecido social. A maior evolução que a gente tem hoje, tratando com a geração da Ana, é que hoje as pessoas assim, não, eu quero primeiro me formar, eu quero primeiro arranjar um emprego, e aí vai decidir se vai fazer o filho. Então ela não está rejeitando a ideia de ter um filho. Só que o filho da minha geração era o projeto número 1. Tu casava e tu queria ter um filho. E hoje eles se preparam para tê-lo. Só que essa geração também encontra uma grande dificuldade, que são as mulheres engravidando depois dos 40 anos. E muitas delas não conseguindo engravidar e buscando tratamentos alternativos para conseguir formar uma passa família. Muito tempo. Dona Magda, eu só gostaria de dar meus parabéns à doutora Roberta pelo que ela disse. Ela usou de metafísica. Qual é o valor da felicidade? Felicidade ter um filho, como bem colocou a Carla, isso é uma coisa extraordinária. Então, se você medir por isso, não tem preço. Um filho vale 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. O Vitorino então não tem preço. Um apartamento no Lindóia. Mas aí é o problema, a cabeça do Vitorino, a cabeçorra do Vitorino. É a cabeçorra do Vitorino. Então a cabeçorra dele pensa nessa coisa. Mas olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, Mário. Vou te atropelar, mas eu sei o pensamento da Ana. A Ana pensa muito se vai ter um filho ou não, né? Eu não pretendo. Ela não pretende ter filho. Ela tem 25 anos que ela... E o Vitorino com 69? Não, peraí, Chicão. Nós estamos falando... Chicão, olha aqui, ó. Não, o Vitorino não tá quórum. Nós agora não estamos brincando. É que eu acho ele falou o que quis, todo mundo brincou com ele, agora nós estamos falando sério. É que nós falamos... A Ana tem essa preocupação. Não, porque nós falamos de uma realidade onde as próprias empresas, nós não sabemos o tempo que elas existirão, se as nossas profissões irão durar até o final das nossas vidas, e aquele plano de estabilidade que provavelmente o Ruschel teve, que outros profissionais tiveram, de tu passar anos na mesma instituição com um plano de carreira bem estruturado. Eu, por exemplo, tenho papel também importante na questão de social media. Daqui a 4, 5 anos eu não sei se o Facebook vai ser uma plataforma que vai ser utilizável. Eu não sei se o Twitter vai estar funcionando. A gente tem o exemplo do Orkut, todo mundo achou que ia durar até o final e ele foi extinto assim numa rapidez porque ninguém mais utilizava a plataforma. E nós falamos também da procura dos jovens de novas profissões. As profissões que estaremos cursando daqui a 50 anos, elas nem existem hoje. Tanto que os próprios jovens, e tenho muitos amigos, inclusive meu primo, Gustavo Machado, que ele está se especializando em direito previdenciário, porque ele entende que daqui a alguns anos isso vai ser um problema enorme para a população. Já é, né? Porque as pessoas não sabem direito quais são os seus direitos, como é que funcionam esses cálculos e principalmente não sabem como fazer uma previdência agora. Por exemplo, eu sou uma que contribui, tenho uma privada, mas metade dos meus amigos nem pensou nisso ainda. Então são coisas... Ninguém sabe que existe. Vamos participar.
Não, eu achei interessante, porque a Ana falou de coisas cíclicas, sim, né? Sim. Na tecnologia e também no cotidiano. Quem diria que um engenheiro de TI seria tão bem remunerado? A gente fala hoje uma empresa, uma grande empresa, sem um engenheiro de TI é inaceitável, a empresa não vai para frente. A gente fala de comercialização, daqui a pouco as lojas vão se tornar, né, só expositores, onde você vai, experimenta e compra pela internet. Showroom, né? Facebook.com/atualidadespampa, Carlos. Os nossos telespectadores estão dizendo que... Pela @atualidades.pampa é nossa página, enfim, lá no Instagram. O Alexandre diz que pela primeira vez concorda com a Ana com relação a filhos, para ter filhos e dar uma vida melhor, de boa qualidade, educar, boa escola, etc. Boa noite, Carla. Eu não vejo nenhum político falar em controle de natalidade. Eu não disse planejamento familiar, controle mesmo. Enquanto isso não acontece, não saímos do buraco da miséria e a religião critica o aborto, não o controle da natalidade. Agora aqui eu dei print e não consegui pegar o nome do espectador. Isso acontece. A Loiva Chicão acha que só ele sabe de tudo. Muito inteligente, mas às vezes sai fora da casinha. Mas tem gente que concorda com o Chicão com relação a isso, Chicão. O Fernando, por que tanto espanto? Se a polícia foi criada para servir ao Estado, não ao cidadão, no facebook.com, falando então com relação ao furto na delegacia. Eu sei que muitas pessoas vão falar, até é um assunto bem polêmico, que eu já discuti com amigos, a questão que você, dependendo da maneira que você cria seu filho também não vai ser uma princesa ou um príncipe encantado. Pode ser também, é um trabalho árduo que exige dedicação, exige um tempo e também exige você ter a consciência de educar um ser humano. E algumas pessoas não têm essa consciência. Então você vê, eu pelo menos hoje critico muito pais que os filhos estão sempre nos dispositivos móveis, nos tablets, as crianças fazendo birra, os pais não estando nem aí, daí a gente coloca. Você vai criar, mas você vai ter o tempo, porque é um estresse, é complicado. Hoje muitas mães são criticadas por falar do processo da maternidade, que não é tão romântico assim, você passa muitas horas estressado, você não sabe se seu filho sai, para onde ele vai, se a casa do amiguinho, daqui a pouco não pode acontecer alguma coisa. É um processo que exige muito do ser humano e eu fui uma das que hoje abro mão, não sei, conhecendo uma pessoa, mas hoje eu gosto muito da ideia da adoção, mas não gosto de ter filhos, da exigência que a maternidade cobra da mulher também. O Ismael diz o seguinte, Chicão, ainda vai aparecer uma na tua vida, uma mulher grávida de gêmeos, e você vai ter que sumir a operação. É? Então ela vai ter que trazer o DNA junto. Eu sou muito controlado nessas horas. Carla, um país dois carequinhas com dois carequinhas igual o Chicãozinho, imagina. Num país com a importância da religiosidade que eu reiterei aqui, é muito difícil esperar uma contribuição dos políticos, né? Ninguém vai enfrentar, ninguém vai de peito aberto defender qualquer controle de natalidade. Tanto é que nós estamos há décadas e não apareceu um ainda que a gente visse publicamente fazer isso. Mudando de assunto, falando de coisas boas, efetivamente boas, que podem melhorar a vida da gente, eu quero pedir um tempo para vocês aqui, eu quero falar sobre algo bem importante. Eu quero falar, ou vou dar uma dica, uma notícia maravilhosa para aquelas pessoas que precisam fazer implante dentário. Mas essa condição é somente este mês que nós estamos, hein? Presta bem atenção, é neste mês. Neste mês, a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vai viabilizar o seu implante dentário. Repito, é só este mês. Portanto, não espere, ligue já e faça o seu implante dentário com a facilidade que a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva está te oferecendo. Aproveite a condição especial, especialíssima condição, só esse mês. Começa ligando para agendar uma avaliação. O telefone é 3204, prefixo é 51. Liga, marca sua consulta, 3204. Nós sabemos que mais do que criar sorrisos é restaurar a confiança em si. Um forte abraço, doutor Sorriso, é esse meu recado, sempre depois que a gente fala sobre esta maravilha de oportunidade que você tem. O senhor, por favor. Pois não.
Dona Magda, a minha manchete, eu sempre tenho dito que a minha participação aqui, eu tento que ela contribua de alguma forma, por isso que eu tenho insistido tanto nessas criptomoedas aqui, que é exatamente para que as pessoas, eu não vou fazer nem campanha a favor nem contra, mas simplesmente dar o alerta para que as pessoas se certifiquem, vão nos órgãos oficiais para saber se estão. Nós tivemos hoje a segunda fase da Operação Egito. A Operação Egito é aquela de Novo Hamburgo, e eu peguei alguns detalhes que eu até agora não tinha trazido, dona Maria. Primeiro, desde o primeiro dia daria errado, porque eles pegavam o seu dinheiro e prometiam 15% de rendimento e aplicavam o seu dinheiro nas rendas fixas a 1%. O que mais me impressionou foi isso. Eles eram um pouco burros e um pouco espertos. Não, eles eram muito inteligentes, porque o patrimônio dos diretores, que estão todos presos, são mais de 10, era 100 mil reais. Sim. E passou a dezena de milhões muito rapidamente, em um ano, no período de 8 meses, já estavam nesse valor. Mas, como eu disse, a essência já estava errada. Tu fazia um contrato, eu aplicava lá, em um mês eu teria 15% de rendimento. E eles pegavam o dinheiro e botavam numa renda fixa. Então, eles receberam, no universo de 6 meses, 700 milhões numa conta. São valores, assim, impensáveis para nós. E 80%, a estratificação diz que é mais dolorido, 80% eram poupadores de até 20 mil reais. Então, são pessoas que pegaram ali, quem sabe, a sua indenização do fundo de garantia, se demitidos, estávamos numa época de demissão, né? Ou pessoas que, quem sabe, venderam o seu carro, pessoas que os irmãos se cotizaram e botaram o seu dinheiro. Então é o pobre poupador, realmente 80% desses 700 milhões desse curto período aí, eram até 20 mil reais. Então, agora, a segunda fase desta operação, já o processo virou inquérito, eles estão presos, então existiam pessoas fora do processo, tentando influenciar na polícia, saber quais seriam os próximos atos da investigação, quem eles iriam pegar. Então a polícia agora pegou a segunda turma que estava tentando trabalhar. Pegou um advogado, não, bacharel. Tentando pegar essa turma em volta, e também estão presos. Tá? Os crimes é a gestão fraudulenta, apropriação indébita, lavagem, organização criminosa, do mais tipos. 55 mil lesados. É evidente que não haverá dinheiro para restituição de todo mundo, né? Mas esse será outro processo judicial. Nós estamos tratando aqui da fase criminal do processo, e fica o alerta. Então, eu já lembrei. Queres investir nesse ramo, sabendo de todo o risco, vê se está regulado pelo Banco Central, porque essas pessoas nunca fizeram contato com o Banco Central. Eles mexeram esta Babilônia de dinheiro sem passar pelo órgão regulador, que é o Banco Central. Então, obviamente, alguém instalou uma empresa lá e disse, vou render 15%. Todo mundo deu dinheiro para eles e o dinheiro sumiu. Você participa também do programa, dá a sua opinião, sugere até algum assunto, através dos nossos contatos, das nossas redes, facebook.com/atualidadespampa, o nosso Instagram, que é @atualidades.pampa, e no youtube.com/tvpampa, você clica naquela sinetinha ali, ela notifica você sempre que nós estivermos no ar. E você pode participar daí com a sua opinião também pelo atualidades@pampa.com.br, conhecido também como e-mail, ou através do nosso, como se diz isso? WhatsApp. Que também é muita coisa na minha cabeça. Está com um calor que meu cérebro está quase derretendo. 999-777-001. Falando no YouTube, o YouTube tá muito divertido hoje. Meu Deus, tu acha divertido? Eu tô achando divertido, porque assim, essa história dos filhos suscitou cada opinião que vocês não têm noção. As pessoas que se xingavam estão aplaudindo, então assim, o Dilon Camilo diz o seguinte: pela primeira vez estou discordando da Ana. Um que pela primeira vez concordou com a Ana, o Alexandro, agora o Dilon tá discordando da Ana. O Bruneto, se cria o filho para ser um cavalheiro e a filha para não aceitar menos do que isso. O Rafa, filho é compromisso e responsabilidade para a vida toda. Tem que se dedicar, não é para qualquer um. E o Pedro, pela primeira vez concordo com o Rafa. Então assim são as mensagens no youtube.com. É que filho é por sempre, né?
Filho é pra sempre, não tem assim, bom, não quero mais agora, quer comprar o meu filho? Não, não é assim. Às vezes dá uma incomodação. Pois é. Essa incomodação pode ser temporária também. Eu tiro por mim. Por exemplo, durante um bom tempo eu fui só problema pra minha mãe. O Marconi... Agora tu é só solução. Agora tu é só problema pra Andréia. Agora ele é só solução. Não é mais pra tua mãe. Ele é só solução pra mãe agora. Eu também dei trabalho. Gente, não é que assim, ninguém tem razão. Só tem que saber que é uma coisa... É uma responsabilidade. Que a partir de um tempo deu uma... E que é pro resto da vida. Né? E que não é feio não querer ter filhos. Claro não é feio não querer ter filhos. Claro que não. Entendeu? Agora, eu gosto de criança. Na casa dos seus pais. Claro, todo mundo gosta de ir na casa da... É o mais querido. É por isso que eu gosto das crianças japonesas. Por que tu gosta das crianças? Porque elas estão lá no Japão. Ai, que horror, Que bancada é essa bancada? Eu não posso prometer pra vocês, mas acho que isso não vai entrar nos melhores momentos do Atualidades Pampa deste sábado. A Associação dos Japoneses. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças. O nosso Melhores Momentos do Atualidades vai ao ar sempre aos sábados, às 7h30 da noite. Acredito que esse assunto aí, essa fala do Marconi vai ser censurada. Atenção, diz o Silvio Garcia de São Jerônimo. Bolsonaro quer acabar com cotas para deficientes. Safado, diz aqui ele, o de São Jerônimo. Primeiro ele pergunta se é verdade. E aí é verdade que houve o envio de um projeto de lei que acaba com a política de cotas para pessoas com deficiência ou reabilitadas, substituindo a contratação pelo pagamento de um valor correspondente a 2 salários mínimos mensais. O projeto de lei 6.195/2019, que é mais um desmonte promovido pelo governo Bolsonaro e chega ao Congresso em regime de urgência. Tá, mas eu acho que ele não entendeu. Eu também, por isso que eu li. Ele não entendeu. Na verdade, o Bolsonaro quer que as pessoas com deficiência não trabalhem. Não trabalhem e recebam esses 2 salários mensais. Mas a audição seletiva da militância é assim, é que nem o... Não, mas coitadinho, ele não tá brabo, ele só quer saber se isso é verdade. Não, mas é que eu tô dizendo, mas antes ele chamou o Bolsonaro de safado. Não. Primeiro ele disse, procede a notícia, Silvio Garcia de São Jerônimo. Aí ele cansou de mandar, e eu não li, aí ele já ficou furioso. Aí já sobrou pro Bolsonaro. Porque ele deve ter sabido que é verdade mesmo. Porque é blá, mas blá, só que tá blá, mal blá, entendido. É blá, 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 Bolsonaro, blá, 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 deficiente, aí pega e forma. Se Bolsonaro odeia deficiente... Então vamos dar voz à doutora Roberta, que está tão quietinha hoje. Magda, vamos falar sobre uma notícia muito positiva do nosso mercado, da nossa economia. Houve agora, nessa manhã de terça-feira, a projeção do PIB desse terceiro trimestre. O IBGE apresentou os dados. E nós crescemos. Crescemos um pouquinho, mas crescemos em setores muito importantes para trazer um crescimento muito pujante para o próximo ano. Segundo os dados do IBGE, o PIB cresceu 0,6% nesse terceiro trimestre, resultando uma leve aceleração. Em valores correntes, isso significa um total de 1,842 trilhão de reais. O que é isso? Por que o PIB é tão importante? Porque o PIB é o resultado de tudo o que nós produzimos de valor, tanto no serviço, quanto na indústria, quanto no nosso dia a dia. E isso é importante para justamente estabelecer uma prospecção do nosso futuro, se vai haver mais emprego, se vai haver melhor renda ou não. E segundo os dados do IBGE, houve uma melhora muito grande nesse início de julho a setembro desse ano, tá? Principalmente, o que eu mais gostei, o consumo das famílias aumentou, a indústria cresceu, a agropecuária e a construção civil, que é um setor estratégico para a nossa saúde financeira e saúde econômica. Os principais destaques desse PIB, os serviços, eles cresceram no comércio, nas atividades financeiras e na comunicação. A agropecuária cresceu por conta do milho, do algodão e do cultivo da laranja. A indústria teve a maior alta do quarto trimestre desde 2017. Chama atenção também um dado que eu acho extremamente estratégico para o nosso futuro.
cresceu o investimento no nosso país. É o segundo crescimento consecutivo, 2%, é bastante. E isso mostra uma capacidade produtiva. Ontem, o nosso Rafael aqui trouxe os dados da produção. É isso, nós estamos produzindo mais. No momento que nós temos uma maior produtividade, isso quer dizer o quê? Que tem mais gente trabalhando, tem mais gente com renda. A construção civil, que é um dos setores, depois da indústria de moda e têxtil, é o setor que mais emprega e que mais depende do emprego, da mão de obra, pois cresceu também e ele vinha de uma grande recessão. Esse investimento também é importante avaliar, esse crescimento da construção civil, porque quando a construção civil cresce, é sinal de que no horizonte eles estão entendendo que há uma melhora, porque nenhum setor da construção civil investe se não há uma perspectiva futura de crescimento. Então, os investimentos são de longo prazo de maturação. Por isso, a construção civil é um bom termômetro. E também o consumo das famílias. Isso chama muito atenção. Significa o quê? Que as pessoas estão confiando, que há uma questão de que no momento que houve uma injeção, que os juros caíram, o governo também está ajudando, tá? Porque os juros caíram. Entrou a liberação do PIS, entrou a liberação do FGTS. Quer dizer, houve um aumento de renda. É claro, gente, que há muito desemprego formal, mas esse emprego informal está gerando renda e isso está estabilizando muitos setores. Então, para 2019, o PIB deve fechar em 1%. Tá? Ainda é baixo, ainda temos muita ociosidade, seja na indústria, tem muito estoque, tem muito desemprego, como eu disse, mas as perspectivas são positivas e, portanto, acreditamos que para 2020 vai ser bem possível um PIB de 2%. Estou assistindo pela primeira vez e o assunto muito bem analisado pelos debatedores chamou minha atenção. Concordo com o senhor que trouxe a questão religiosa, em especial os evangélicos, que sexo é para a procriação. Portanto, as famílias são numerosas e muitos são muito pobres. Muçulmanos também não evitam gravidez. Quem diz isso é a dona Denise de Canoas. Em tempo, diz ela, realmente um filho não tem preço porque o valor é imensurável. Mari Barcelos. Falando em imensurável, a cara de pau de determinados políticos, nem o óleo de peroba resolve. Desculpa o comercial que eu estou fazendo. O senhor Davi Alcolumbre, senador pelo estado do Amapá, o grande estado do Amapá, com uma população enorme, representativa, mais que São Paulo, inclusive, postula agora a reeleição para a presidência do Senado. E conquistou um apoio importante do senhor Renan Calheiros. O Renan Calheiros, que vocês devem lembrar, porque apareceu bastante na televisão, ele teve aquele ataque histriônico, lembra aquele ataque histriônico? Não é possível, me roubaram a eleição. E se jogava tudo pro ar, e xingava, esbravejava, sabe? E colocava os punhos pro ar, e fez um teatro lá, que é o comportamento histriônico dele. Agora ele apoia o Alcolumbre. O que será que eles andaram conversando? Será que eles foram para Miami, lá passear, ou alguma coisa? É isso que eu falo, é a política brasileira, ou determinados políticos brasileiros. Nós temos bons políticos nesse país, claro que temos. Agora, são poucos, mas quando a gente olha essas manobras que são criadas pelos políticos, né, para se perpetuar no poder, só que encontrou alguém que não quer, que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que já está no seu terceiro mandato. O outro postula o segundo mandato com apoio do Renan Calheiros, que não tenham dúvidas, continua com muito prestígio dentro do Senado. Isto é que envergonha o Brasil. Política brasileira, falei agora, instantes atrás, que vão trabalhar apenas 9 dias neste mês. Já pensou você que trabalha, você que tem a sua função? Se você disser, não, esse mês de dezembro tem festas, Natal, tem que... eu só vou trabalhar 9 dias. Eu volto em dia 2 de janeiro ou dia 3 de janeiro. O que aconteceria? Pé no traseiro, você seria demitido com toda certeza, dona Magda. Muito bem, seu Mário Barcelos. Juiz federal homologa a delação de um dos suspeitos de invadir celulares de Sérgio Moro e de autoridades. Essa é uma das notícias que você encontra no nosso jornal eletrônico, que é o sul.com.br, ao qual você tem acesso sem pagar absolutamente nada, é só baixar
o aplicativo na plataforma da sua preferência. E não poderia ser outro, Gustavo Vitorino, que não o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Estava afeto a ele, a investigação, a denúncia, enfim. Só que é curioso, né? Você viu que o rapaz que vai fazer delação premiada, sim, tem provas, mostrou que foi tudo montado no Telegram, coisa e tal, né? Uma montagem. E eu achei estranho, eu não vi a imprensa falar disso. Não, ninguém falou, mas é o assunto que está circulando. Na época, fizeram uma festa, o seu Gilmar Mendes chegou a citar um acórdão dele, as mensagens do Telegram. Agora, mas se a gente confessa, né? que foi tudo gravíssimo, montado, mostrou como é que é. E na delação premiada ele vai apresentar as provas e mostrar. Eu disse, não precisa provar. Você baixa um aplicativozinho aqui, monta a conversa do Telegram que você quiser. Monta a conversa do WhatsApp, do Message, do Facebook. Com a voz original. Eu estava dizendo, não, voz não. Não, é escrito. Gustavo Vitorino simulou um. Mas ele invadiu o celular. Isso é verdade que ele invadiu. Tanto que o Moro e tanto o Daltan disseram que confirmaram conversas que eles tiveram, porque teve áudio gravado. Sim. Mas o áudio não tinha nada demais, era uma conversa de um juiz com um promotor. Conversa do juiz com o promotor. Todos os promotores conversam com o juiz. Todos os juízes conversam com promotores. É que é a mesma coisa que tu jogar pra cima um travesseiro de plumas, né? Tu não junta nunca mais. E aí cada um tem numa ponta e faz, não faz, aí eu acho engraçado. Perde um pouco, né? A irresponsabilidade de um juiz da Suprema Corte citar na tribuna algo criminoso como suscetível de uma investigação, de uma avaliação, até de uma validação num acórdão. Por favor, né? E a imprensa... Fala, Rússio, sobre essa matéria, divirjo um pouco do meu colega, é evidente, o pedido da delação, ele precisa primeiro ser homologado, para que então possa se avançar nas investigações. Não se teve ainda acesso a essas informações e é por isso que a delação ela precisa ser homologada, para saber que textos foram esses, que textos que foram alterados, se foram alterados. Não sei qual é a informação que o Vitorino já tem. Mas ele já disse, ele inclusive deu uma entrevista dizendo que ele disse que montou, vai mostrar como é que se montou. Ele vai mostrar o aplicativo. Vitorino, é que tem que separar, Vitorino, são duas delações, são duas pessoas. Eu tenho o nome, mas é irrelevante aqui, tá? Tem o japonesinho. Tô falando do japonesinho. Que tá com o Valdinei, e tem o outro que também que fez delações, e ambos mandaram pro Intercept, né? Então tá certo. É o vermelho. Não, é o vermelho e o japonesinho, vermelho. Isso são coisas separadas. Porque a notícia que a senhora está dando... eu tô falando só do japonês. É a do japonesinho, só exatamente. Do japonês. Então, essa matéria vai para inquérito e nós vamos saber o que foi autorizado e o que foi efetivamente usado. E o que foi verdade, né? Porque que não houve montagem. Então, vamos aguardar, a gente vai trazer, com certeza a autoridade vai trazer aqui. E aí? Tudo bom? Bem, contigo, tudo bem? Costuma vir muito seguido aqui? Eu fiquei sabendo que a senhora vinha. Ai, que bom, graças a Deus. Então fala, Alma Gaúcha. Pois é. Sugar. Olha, eu quero esquecer o Sugar e ele faz. Ele que lembra. Ele faz soro caseiro comigo. Obrigado. Insista. Te agradecer depois. Pois bem, saíram os dados do PISA 2018, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. E, como era de se esperar, o Brasil continua passando vergonha no cenário mundial. É assustadora a situação da educação brasileira, é vergonhosa. O Brasil perde para países que ainda se comunicam com pedra e areia, se deixar, né? Infelizmente. Para a gente explicar o que é o PISA, então, né? Esse é um programa que é divulgado a cada 3 anos pela Organização de Cooperação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é feita uma prova, né, com diversos países em que algumas especificidades são exigidas ali. O 2018, o foco foi na leitura e na compreensão de texto, e aí, como era de se esperar, o Brasil, né, é uma vergonha. Para você ter uma ideia, apenas 2% da população, né, dos estudantes que realizaram a prova, são capazes de compreender um texto e saber diferenciar uma opinião de um fato.
E é por isso que a gente vê, né, nas redes sociais ou nos comentários de portais de notícia, aqueles comentários que você pensa, é sério que essa pessoa está respondendo isso? Né? Então, o que acontece? O PISA, essa avaliação, ela é feita em dezenas de países com provas de leitura, matemática e ciência. 79 países. 79 países, né? E além de educação financeira e um questionário aí com os estudantes, professores e diretores de escolas e também os pais. Na edição de 2018 foram 600 mil estudantes de 15 anos e de 80 países, nesse caso de 2018 foram 80 países diferentes. Juntos eles chegaram a representar aí cerca de 32 milhões de pessoas nessa idade. No Brasil foram quase 11 mil alunos de quase 700 escolas. Eu não vou trazer os dados específicos aqui porque é irrelevante. Então, a prova é aplicada num único dia, é feita em computadores, tem 2 horas de duração. Bem, tirando a parte técnica da prova, a questão é que o Brasil participou de todas as edições e de lá para cá vem estagnado e piorando em diversos índices, principalmente no nível básico de leitura, compreensão de texto e aí o nível básico da matemática é vergonhoso. Cadê a pátria educadora? Mas está aí o fruto. Nós não tivemos aí um presidente que pregava a ódio à ignorância e o ódio ao êxito, né? Orgulhava-se, gritava nos palanques que a sua mãe nasceu e morreu analfabeta. Cidadão que, graças ao dinheiro de uma nação, se tornou uma das maiores fortunas do mundo, né? E mesmo assim não foi capaz de tirar a própria mãe do analfabetismo. Imagina se não vai tirar os seus possíveis eleitores. Né? Quanto mais analfabetos, mais possíveis eleitores deles se tornam. Mas vão na onda dele. As pessoas pediam, olhar para eles e a mãe. Pois é. Então, assim, as habilidades de leitura e compreensão de texto seguem completamente paradas na última década no Brasil. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. Então, eu separei alguns tópicos para não ficar chato, né? Então, assim, o Brasil caiu vertiginosamente no ranking mundial de educação em matemática e ciências, porque, né, nem prova se faz, segundo... Só a leitura ficou um pouquinho... É que assim, leitura ficou patético e aí matemática e ciências ficou um pouco abaixo do patético. Leitura 50% abaixo do nível básico, matemática 68,1% abaixo do nível básico e ciências 55,3% abaixo. Do nível básico. Mas eu só queria trazer uma observação, se me permite. Diga. Dentro desses dados, os alunos das escolas mais caras do nosso país tiveram pior desempenho em leitura que os estudantes de escolas pobres na China e em Singapura. Quer dizer... Né? Assim, 77% desses alunos são incapazes de identificar a ideia geral de um texto. Que foi o que aconteceu no Enem, por exemplo, que fez que o tema da redação era Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, e os ananás escreveram sobre signo, sobre horóscopo, sobre o signo de Libra. Eles não conseguem entender um enunciado. Eles não entendem o enunciado. 2%, repito, né, desses estudantes atingiram o nível 5 e 6, né, de proficiência em leitura. Aí tem as questões divididas ali, por exemplo, as meninas ainda estão numa condição melhor que os meninos, estão 26 pontos à frente dos meninos na capacidade de compreensão de texto. Mas então, não, continuam tão ignorantes quanto, é que os meninos ainda estão num nível mais... baixo ainda. As meninas são menos ignorantes. São menos ignorantes, né? Menos. Tarô. E aí tem assim, né, alguns dados interessantes. Apesar disso, 89,8% desses estudantes disseram que participam de chats de conversas online. Mas aí é aquilo, né? Não sabe a diferença entre mas e mais. Se alguém escreve de forma correta, é debochado, é criticado. Inclusive, você escreve como um velho. É a frase que constantemente é registrada. 75,5% afirmaram que leem notícias online. O jornal impresso ficou com um nível bem mais baixo, de 17,9% dos participantes. Mas mesmo lendo, são incapazes de compreender o que está sendo escrito, né? A mensagem que está sendo dita. E esse número me apavorou, né? Que 24,3% dos estudantes garantiram, e com orgulho, que só leem porque são obrigados. Só porque obrigam. Cada 4.
1 em cada 4 diz que eu só leio porque me obrigam, porque senão eu não leria. Eu vejo o vídeo no YouTube. Sabe quem é que eu lembrei agora? Daquele rapaz de 36 anos que foi líder daquele movimento na USP, que não queria polícia no campus da USP para eles poderem fumar maconha à vontade. Ele estava fazendo sociologia há 7 anos. Agora eu acho... 7 anos ele não tinha conseguido terminar a sociologia. Não trabalhava, morava com o papai e com a mamãe. Agora eu lembrei muito do Marne, Magda, pelo seguinte, o primeiro PISA que aconteceu no ano 2000, em primeiro lugar ficou a Finlândia. Nesse PISA, quem é que ficou em primeiro lugar? A potência, que é uma potência, a segunda potência econômica, que é a China. E eles hoje eles têm 200 milhões de estudantes e eles são o primeiro lugar em leitura, matemática e ciências. Tá? Mas o que eles fizeram? Eles não ficaram em primeiro lugar no primeiro PISA. Eles observaram a Finlândia, foram lá e copiaram o modelo educacional desse país. E agora estão aí com essa potência. Então, quando a gente olha para a China, nesse viés, a gente percebe o seguinte: o crescimento vai ser sustentável da China porque eles estão investindo maciçamente em educação. Nosso país precisa investir em educação. É grave a situação. Deixa eu só fazer uma correçãozinha. Por que esses números da China me caem atravessados? Porque alguns países só aceitaram a pesquisa se a prova fosse aplicada por profissionais do país e corrigida por profissionais do país. Então, assim, quem aplicou a prova na China foram professores chineses e eles corrigiram as provas e passaram o resultado para essa organização. Outro dado importante. A mesma coisa aconteceu em outros países, regimes totalitários, que não aceitaram que observadores, professores vinculados a essa organização internacional que aplica o PISA participassem. Dentre esses países, alguns países do leste europeu, da cortina de ferro, que não aceitariam se fosse entregue a prova para eles aplicassem, eles corrigissem e eles entregassem o resultado. Mas aí nesse caso, então, esses dados todos do PISA a gente tem que colocar em por isso então que a gente alguns não vai poder valorizar. Mas o que eu acho importante... Roberta, peraí, não é inutilizar o PISA, é que alguns desses países têm que ter um asterisco do lado. Sim, mas a gente está me dizendo a China que ficou em primeiro lugar em todos os dados, e chama muito atenção. Todos os países asiáticos hoje estão potências em educação. E basta a gente viajar para lá para a gente ver que realmente isso se reflete. O que não tiver o asterisco eu levo a sério. Mas o que tiver o asterisco Voltando aqui para o país, o que eu acho só importante é o seguinte: muitos dados econômicos sugerem o seguinte: a gente investe bastante em educação. Para os senhores terem uma ideia, nós investimos $20 mil per capita por aluno. A gente investe como a Turquia e como a Sérvia. Mas por que a gente não tem os mesmos dados da Turquia e da Sérvia? Porque a gente não investe na educação básica. Esse é o grande problema. É lá no ensino básico o nosso problema. A proposta do Bolsonaro é exatamente inverter isso. Essa prova, que os dados foram divulgados hoje, ela foi realizada em 2018. Isso. E o ministro da Educação foi bem claro e disse que não se pode culpar Michel Temer, porque ele ficou 1 ano, então ele não tem culpa de nada, e culpou o Partido dos Trabalhadores durante toda a sua gestão, a forma com que eles implantaram, que eles fizeram da educação. Ele foi bem claro nessa exposição, dizendo que a culpa da educação estar do jeito que está é do PT e das políticas implantadas nos 14 anos que eles tiveram no poder. E eles não deixam de ter razão. Uma coisa que o Ruschel sempre traz para a bancada, Ruschel, e que eu discordo, é a questão da evasão escolar. Porque durante a política implantada pelo Partido dos Trabalhadores se falou muito, é melhor ficar o aluno na escola, não ter um aluno fora da escola, e então deixou que aquele aluno fosse progredindo sem ter condições de progredir. Sim. E também o Partido dos Trabalhadores apostou muito na universidade. O que a gente hoje vê das universidades? São alunos despreparados, alunos que realmente não tinham condições de entrar na universidade, mas alunos que não foram preparados para estar na universidade. Então, o que precisa pensar? Na educação de base. Sim. E acredito que o governo Bolsonaro, desde sempre, trouxe exatamente isso. Vamos nos preocupar com a educação de base para depois conseguir colher frutos numa educação superior. Carla, eu tive esse diálogo casualmente essa semana com os meus filhos. Meus filhos, mais velho regula de idade contigo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele externou para mim a tua opinião. Eu tinha ouvido o pai manifestar a opinião aqui e nós conversamos sobre isso. Talvez eu possa te explicitar mais como pude fazer para ele. O que eu quis dizer é que manter
ter o aluno na escola é, num determinado momento da faixa, mais importante do que se almejar se ele vai se formar com 14 ou com 15 anos. Não é isto uma verdade acima de tudo. Não é por isso que tu vai aturar aluno jogando quadro negro com a professora ou agredindo. Não é esse tipo de coisa. Mas tem que ter como filosofia. E o aluno que passasse arranhando, ele precisaria ter no ano seguinte uma atenção maior para alcançar o nível da turma e seguir, porque continua ainda filosoficamente, e talvez, eu até lembrei o caso dele, porque eu fui um pai, cara, que eu fui até o 2º grau dos meus filhos, entrega de boletim, eu ia lá, 3 notas vermelhas, eu sentava na frente do professor, o que ele fez? Eu fiz isso. Talvez por ter sido pai tão jovem, tive saco para isso. Né? Eu acompanhei meus filhos até 16, 17 anos, indo lá cobrar os... Pois não, Silmar. Não queria interromper o senhor. Não, mas eu quero dar a palavra porque o senhor sempre acrescenta. Não, eu quero só acrescentar o seguinte, que por detrás dessa conduta dos chineses, o pessoal da Coreia do Sul e tal, está um processo disciplinar exemplar. Exatamente. Disciplina em primeiro lugar, que eu falo todos os dias na Rádio Pampa. Existe disciplina. Porque se o aluno não for disciplinado, vai fazer o quê? Vai jogar aquela confusão, celular, atende, olô, estou falando com a minha namorada, com licença. Sabe, não tem como. Não pode ter celular em sala de aula, não dá certo. Não dá certo. Tem que deixar numa caixinha. Parabéns. A disciplina tem que imperar. Qualquer lugar, uma empresa, uma casa, onde não existe disciplina, meu amigo, vai tudo pro beleléu. Carla, só espero ter concluído contigo, então, eu não acho que é proibido reproduzir, eu acho que é mais importante, por exemplo, um aluno tirou 4 e ele reprova. Eu discordo exatamente isso. A pessoa só pode evoluir se ela tem condições de evoluir, se ela fez por merecer para evoluir. Existem outras maneiras de colocar essa criança dentro e de agregar e estimular, como, por exemplo, esporte, cultura... E, claro, o ensino de matemática, português e tudo mais. Agora, não dá para passar de ano uma pessoa que não fez por merecer. Sim. Essa pessoa precisa repetir para aprender a estudar e saber que as coisas têm regras e que as regras precisam ser cumpridas para realmente ela valorizar, ela evoluir e passar de ano. Eu vejo o Roberto te dar razão aqui, eu só quero dizer que não é todo mundo que estuda no Rosário. Tem gente que atende lá naquela vila onde ele chegou, naquela escola lá de pé descalço, né? E que é a maioria, e nós precisamos reinsetar este jovem lá como nós não podemos deixar ele sair da escola. Então concordo contigo que tu faça isso no Colégio Rosário, que tu faça no Colégio Farroupilha. Eu discordo de ti exatamente disso. Eu acho que eu não pode fazer nunca, eu só estou dizendo que o modelo que tu trazes é o modelo que nós tivemos a oportunidade de ser criados. É o modelo que eu quero para todas as crianças. Mas o Brasil não é assim, Roberto. Mas não é assim até agora. O Brasil não é esses colégios. Sempre é tempo de mudar, Ruxa. Eu não estou falando de escola particular, bem pelo contrário, eu estou falando de escola pública. Sim. Eu estou falando daquelas crianças que não têm uma oportunidade de ter uma escola particular, mas que vão para a escola pública e mesmo assim, na escola pública, elas têm que fazer por merecer, tem um plano pedagógico e elas precisam avançar. Não é, eu não aprendi nada, eu não sei ler o enunciado, mas eu passei. As escolas estão ruins, não interessa se estão ruins. Há 15 dias atrás nós estávamos saudando que as escolas agora ganharão um guardador de corredor que vai dar mais segurança para o professor. Essa é a realidade que eu estou falando. Essa é a realidade que a gente quer dar padrões de Europa ou padrões de escola particular. Disciplina. Não foi o Martin não falou em disciplina, quem sabe isso não vai ser bom para o... Mas foi adotar o método Paulo Freire, que é o doutrinador. Mas foi adotado. Eu acho que evasão escolar não tem tanta diferença. A coisa que a gente fala assim, evasão escolar não quer dizer que você tem que passar sempre a mão em cima da cabeça do aluno e oportunizar que ele passe de ano, apesar de eles terem competências em matérias que são, de fato, importantes, são conhecimentos que são necessários para o próximo nível. Quando a gente fala de evasão, é uma realidade onde a gente coloca e é um mundo como a gente fala, porque é o jovem que tem muito mais oportunidades e parece a ele fora do ambiente escolar do que dentro. É o cara do tráfico que vai dar 100 pila para ele fazer um corre, para ele ir ali, para ele fazer aqui. Ele, não, se eu fizer um bico lá, eu vou ganhar mais dinheiro do que ficando aqui. E a gente coloca esse ambiente, somos jovens, nós temos esse comportamento associado de que se alguém fala, não, é melhor lá, tu vai seguir a manada, não, é melhor lá, ele está dizendo, aí todo mundo sai da escola. E ainda contribuindo com o que o Marne fala, eu acho que além da valorização da disciplina, também a valorização do saber.
do qual é a importância de ser uma pessoa que você lê, porque eu sou obrigado a ler. Mas por que as pessoas, ou os jovens, não leem porque gostam? Porque eu tinha uma professora que as primeiras, isso eu trago de casa, mas os professores, o que tu gosta de ler? Me diz um assunto. Não é que tu vai chegar lá, não, tem que ler livros de 1800, tem que ler Shakespeare. Óbvio que um adolescente não vai se interessar por isso. Né? Tem que ser os livros desde o início, lá, coisas que ele gosta de brincadeira. Mas foi isso que ele falou mal do professor Paulo Freire. O professor Paulo Freire mas eu discordo justamente disso. Não tem que ter muito querer nessa história. Tu tem que seguir um programa, tu tem que seguir algo que deu certo até então e que dá resultados dependendo da capacidade de conhecimento. Mas o teu primeiro contato não pode ser Machado de Assis. Tu tem que ler o Sítio do Pica-Pau. O meu foi, eu detestei. E eu fui até aprender a gostar. Mas o senhor tem a persistência, mas só que quando você tem o Sítio do Pica-Pau... Eu tomei Não, ele confessou que foi um mau aluno, dona. Não, péssimo aluno. Desculpe, pensei que tu tivesse confessado. Não, aluno eu fui bom. Eu fui o rei da secretaria. Terrível durante um período. Mas aluno eu era bom. Viu a esperança? Aluno eu era bom. Por quê? Porque a minha mãe me dizia, ou tu chega aqui com a nota esperada, porque tu não faz outra coisa da tua vida se não estudar, ou eu vou te quebrar tuas duas pernas e tu vai ter problemas. Mas daí tu sair tão delicado assim. Mas olha que maravilha, mamãe. Eu preciso explicar que isso é maneira de falar? Mas eu digo que essa é a mentalidade que por obrigação tu precisa fazer isso. A gente fala... Quando o piá não entende, mas tu pode gostar, tu não precisa ser obrigado a fazer o coisa, tu pode gostar da coisa durante todo esse processo. Eu passei a gostar, eu aprendi a gostar, me ensinaram a valorizar os grandes mestres da literatura, do conhecimento. Eu era de uma época que se você errasse algo, você era exposto a passar vergonha. Bullying. Hoje o cara não existia bullying. Sim, mas o senhor aprende porque não quer passar vergonha. Tem que aprender por gostar de aprender. Essa é a diferença do método. Tem que aprender porque é preciso aprender, porque senão você vai ser um Zé qualquer. Lá vem o Zé. Lá vem o Zé. Vai ser uma Magda qualquer. Vai ser um Rafael qualquer. Esse é que é o problema. É muito... Eu não quero... Eu pedi para... Quando eu juntei a matéria, eu pedi dentro do tempo hábil que alguns pais me trouxessem suas experiências. Tem mãe que me falou que seus filhos não fazem mais prova. Não fazem prova. Sim. Eles não são testados. É assim, tu sabe? Sei. Nota 10. Tem colégios aqui, e colégios importantes, inclusive, que orientam os pais a não corrigir e comentar sobre os erros do filho para não expô-lo ao ridículo, porque ele não pode... Ai, meu Deus, o pobre menino vai ter o seu psicológico afetado. Psicológico afetado, tu tá na idade de tu ter que aprender, tu não faz outra coisa da vida. Porque senão tu vai ficar gritando bobagem por aí daqui a pouco, reclamando que ninguém te dá emprego, mas é claro que ninguém vai te dar emprego. Tu é um ananá que não consegue preencher uma carta de próprio punho explicando por que tal empresa deve te contratar. É um cidadão que não sabe... Eu tô com a minha esposa acompanhando o processo de seleção com gente formada em nutrição que não sabe o que é um aminoácido. Sim, com gente que não sabe o que é uma proteína formada em nutrição. Mas tá lá o diploma. Tá lá o diploma. Tá, mas porque o diploma é uma obrigação. As pessoas não consideram a educação. Isso é que eu tô tentando te colocar, Marconi. Porque eu fui uma pessoa que sempre fui ensinada a respeitar os valores e como a educação te leva longe. Tanto que eu tenho 25 anos, tô sentada nessa bancada. Porque eu gosto de aprender. Mas porque as pessoas... É por medo de, não quero quebrem as pernas, não quero ser humilhado, não quero não sei o quê. Eu quero ter meu... Olha isso. Uma vez, eu quero ter meu videogame, então eu vou decorar todo o Machado de Assis. Depois tu pergunta pra criança, ela nem sabe o que ela leu. Ela nem sabe o que aconteceu. Mas não é isso que se espera de um colégio. Mas porque ela tem medo, ela não tá aprendendo o valor que tem naquela literatura. Mas esse é um problema específico, particular. E o senhor trouxe 500 problemas específicos aqui também. Não ter prova, não querer ser humilhado. Da minha geração, tu não tinha. Por exemplo, a minha geração fazia ditado. Hoje a criança não pode... Eu fiz ditado. Pois é, mas hoje... Meu primo faz ditado. Hoje a criança não pode fazer porque ela não pode ser exposta na frente do outro coleguinha porque ela errou. Como diriam os nossos telespectadores... Eu só vou dizer pro Marconi que eu sei o que é aminoácido. Tá bom. Então tu vai lá e... A discussão do Batman, do Coringa, o Coringa disse pro Batman, não atire a mim no ácido. E aí ele não... Tá, muito boa essa tua piada, Vitorino. Foi muito boa. Foi uma tentativa, como a dona Ana falou, interpretação de texto. Interpretação de texto. No cerne da coisa. No cerne da coisa, muito bem. Não precisa interpretar texto, basta ir no A Mamãe, deixar o seu cabelo lindo, a Mamãe Três Figueiras, vai lá e corta o cabelo, faz a escova, enfim, coloração com a Débora.
E também eu quero mandar um abraço especial para a Érica, porque de vez em quando quem me atende e faz a minha escova é ela. Um beijo para as duas. E a Érica já deve ter reclamado. Exatamente. Seu Moacir na Débora. Caxias do Sul. Diz, boa noite a todos. Interessante o debate sobre educação. Tenho 69 anos, sou empresário. Quando estudante, primeiro grau, era obrigado à leitura de um livro por mês e traduzir para todos. Não me constrangeu. Leio, interpreto e escrevo com boa facilidade. Muito bem, seu Moacir, excelente exemplo. Tinha um nome essa atividade que a gente fazia semanalmente. Era uma ficha de leitura. Ficha de leitura. Ficha de leitura. Obrigado. Chicão Tofani, já que estamos falando de Oi? Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Nós estamos... eu não posso ficar falando que nem ele, sempre a mesma coisa. Mas é que isso aí as pessoas não aguentam. Não, mas deixa eu explicar. Por isso que eu estou há 36 anos no ar, todo dia eu falo as coisas e não repito amanhã. Eu quero te dizer que a gente tem memória, porque tu já nos disse isso diversas vezes. Quero te explicar uma coisa. Primeira vez. Quero te dizer uma coisa. Não, eu nunca disse isso. É que assim, acho que tem assuntos que levam mais tempo para ser discutido. Cada um tinha uma opinião, os nossos telespectadores aqui estavam curtindo também, não interrompi, enfim. Mas a tua chamada hoje surpreendeu, acho que boa parte da nossa bancada, quando tu disseste que o Bolsonaro mentiu. Mentiu. E aí, vamos lá. Agora, o fato dele ter mentido não quer dizer que seja um mau presidente, né? Porque Maquiavel dizia, uma mentira de tantas vezes repetida, ela se torna uma verdade. Isso o Marne sabe melhor do que eu, porque ele leu Nicolau mais vezes que eu. Porque o Bolsonaro, que eu acho um grande presidente, vai ficar na história, ele cometeu alguns erros de prometer coisas que ele não tem condições de cumprir. Não é porque não tem condições de cumprir, porque ele não é aquele... Existiu dois Bolsonaro. O Bolsonaro da campanha, Bolsonaro duro, eu vou bater de frente, e o Bolsonaro papai e mamãe, que é o que está acontecendo. Uma das coisas que o Bolsonaro disse, que afetou um monte dos brasileiros em relação ao imposto de renda, que nem é uma área minha. Eu acho uma coisa muito... Eu sou vítima do imposto de renda, porque eu sou um assalariado. Não é da minha área, mas é uma coisa que interessa a todo mundo. Ele disse que a isenção do imposto de renda seria R$5 mil. Ele disse... E disse várias vezes na campanha com Haddad. Vai chegar isso. Em frente. Mas não adianta chegar daqui a 4 anos. Não adianta. Eu quero ganhar uma mulher maravilhosa daqui a 10 anos. E quer ganhar hoje. Quer ir para Cancún amanhã e não ficar em Bé com um jacaré até 10 anos. Então, o Bolsonaro falou que ele, com o Haddad, que ele ia aumentar a faixa da isenção para R$5 mil. E o Bolsonaro fez o que Maquiavel disse de novo. Cinicamente, ele fica em 1903. Quer dizer que não aumentou nada a faixa. Isso eu acho um erro, na minha opinião. Vocês podem não acharem isso, eu sou bolsonarista, mas eu falo das coisas que tem que ser. Ele tem outras formas de tu fazer uma campanha sem tu prometer coisas que... Por que o Eduardo Leite não vai se reeleger nunca? Nem para síndico do prédio dele, em Caxias. Porque ele só promete coisa que não vai fazer. Então, eu acho que é um jogo de mentira que eu não acho legal. Eu, como professor de história, que analiso a história como uma coisa, um ângulo, assim, de retilíneo, eu sou um candidato, eu não diria essa mentira se eu não tenho condições. Senhor Chicão Tofani, o senhor me permite uma pergunta? O que na sua ótica significa uma mulher jacaré? Eu não vou entrar em detalhe, uma mulher jacaré. Marne Barcelos, eu não esperava nunca isso de ti, Marne Barcelos. Porque é o seguinte, um dia era uma mulher cavala. Científica. Uma mulher, ele falou da mulher cavala um dia. A pergunta é boa. O que é uma mulher jacaré? Mulher jacaré é aquela mulher que está na beira da praia e tu paga um vale. Porque a mulher é feia. Mas tu acha jacaré feio? O jacaré é um horror, é considerado um dos animais da natureza mais terrível. Ele é um réptil. Eu achei ele um amor, dá uma bolsinha maravilhosa. Mas eu estou sendo legal com o jacaré, o Vitorino chama de canhão. O que é isso, Vitorino? Ele já te colocou na história. Vamos deixar bem claro, esse aspecto zoológico eu não quero me meter, isso aí é uma coisa... Jacaré é fóbico. Não, mas é que eu acho que eu fiz uma manchete muito importante, que ela atinge, Ruxo, mais de 80% do brasileiro, porque o brasileiro ganha 2 mil, 3 mil, eu acho que... assim, Chicão, eu
concordo contigo, tá? Mas o que a gente tem que avaliar é que são meses apenas de governo Bolsonaro, e se tu fores fazer um apanhado de todas as conquistas complicadas que a gente já conquistou nesses últimos 8 meses de governo, em comparação a outros governos que também fizeram propostas e que são propostas de mudanças estruturantes num cenário onde tem gente que joga contra, tem gente que não quer perder regalias, então também não vai apoiar, quer dizer assim, ó, e estamos em terras arrasadas, ou seja, quem votou no Bolsonaro tem urgência para essas notícias acontecerem, para essas ações acontecerem. Então assim, ó, tu estás correto em dizer assim, a gente precisa de uma isenção de R$5.000, tá certo, a gente não tem que pagar imposto de renda, tá certo, mas eu acho assim, se a gente vai colocar a coisa pés no chão e realidade, a gente tem que enfrentar toda uma questão dentro do Banco Central, dentro da Receita Federal, tem que apresentar esse projeto no Congresso e passar, quer dizer, tem uma série de mecanismos aí para chegar, ele já está avançando, assim como a gente está dizendo assim, ó, não vamos mais ter a partir de março um cheque especial de 300%, tá, estamos cobrando aí 8%, é alto, mas de 300 para 8 já diminuímos. Então, assim, ó, vamos com calma, porque eu acho que se a gente chegar daqui 4 anos e ainda está nesse momento, tens toda a razão. Roberta, mas eu acho uma certa injustiça, tu entendeste? Nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. Para esse debate, que é o seguinte, o Marconi tem uma opinião forte que é parecida com a minha. Ninguém votou pro Bolsonaro para negociar. Ninguém quis Bolsonaro para falar qual Columbi passa a reforma. Mas é que é uma democracia. Rodrigo Maia, é uma democracia, mas o Bolsonaro não vendeu esse peixe. Ele vendeu um peixe que ele daria um canetaço, uma medida presidencial, uma emenda presidencial. Nem estou falando em AI-5, nem em 142, nada. Mas ele está muito assim, negociar. Chicão, uma parte do eleitorado do Bolsonaro pensa como tu e votou para isso, e é a favor disso. Mas uma grande maioria, que foi quem o elegeu, eram pessoas que eram do centro e foram votar por 2 razões. A situação de medo e a questão do antipetismo. Esse pessoal precisa negociar. Porque eu tenho uma impressão, sabe que me chega? Uma impressão triste até, que se não existisse PT no Brasil, o Bolsonaro não ganhava uma eleição. Ia ganhar o PSDB. Interessante teu ponto de vista. Isso aí é uma coisa que deixa o cara triste. Quem criou o Bolsonaro. Interessante teu ponto de vista. O medo criou. A verdade é que nós temos que ser realistas. A Alcatra foi a 55. Passou o Internacional na tabela, inclusive. Claro. Então, assim, deixa eu falar da minha manchete. Deixa eu falar da minha manchete. Gente, eu tenho criticado com muita veemência a fórmula do cálculo da Previdência depois da reforma. Um grupo de senadores decidiu mudar isso e apresentou a chamada PEC paralela, a PEC 133, que deve influir na PEC 103, que é a reforma da Previdência. Já foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. O que propõe essa PEC? Que a nova fórmula de cálculo, utilizando 100% das contribuições para estabelecer a média, que na minha opinião é criminosa, é uma fórmula criminosa, porque vai jogar o salário médio lá embaixo do trabalhador. A proposta é que isso só seja aplicado efetivamente a partir de 2025. Ou seja, se estabeleça um período de transição até 2024, onde o aproveitamento dos salários de contribuição vão existir ou vão avançar anualmente de forma proporcional, a que as pessoas que vão se aposentar dentro de 1, 2 ou 3 anos não tenham um prejuízo brutal com essa nova fórmula de cálculo. O Senado aprovou, houve disposição por parte do Senado de mudar esse absurdo que eu denunciei desde o primeiro momento aqui, mas aí vem a má notícia. Na Câmara Federal já começa a se articular para que essa proposta seja rejeitada, porque alega o governo que vai perder quase 100 de bilhões de reais. Traduzindo bom português, sabe o que é isso? O governo está confessando que quem está pagando a conta é os de sempre, é os mesmos. Ou seja, aquele muquirana trabalhador da iniciativa privada que ganha um saláriozinho baixo, que pega o ônibus de manhã, que paga o seu imposto, que é sacado do seu salário obrigatoriamente. Então, assim, o que está se pedindo à Câmara Federal é bom senso. Senhor Rodrigo Maia, tenta ver se o senhor acha um pouquinho de bom senso na sua cabeça, põe isso à votação e aprova a PEC 133, porque ela vai alterar a fórmula de cálculo e vai dar minimamente dignidade ao trabalhador brasileiro. Magda, qualquer um que começa a trabalhar, começa com salário baixo.
E essa reforma traz todos esses salários baixos para a média. Então você tem um cidadão que no final da vida está ganhando R$4.000, mas na média dele vai entrar um salário que é atualizado pelos índices do governo, que já são criminosos, não são ruins, são criminosos. Ele vai se aposentar ganhando R$4.000, vai se aposentar com R$1.500, R$1.800. É um absurdo isso. Ana, tua manchete. Bom, saindo de um assunto polêmico para outro assunto polêmico, né? A Anvisa hoje chegou a uma conclusão de um processo que falava sobre a cannabis e principalmente, né, na sua maioria, na utilização das questões medicinais. Então, dentro desse projeto existiam duas linhas. Aquela que prometia o plantio da erva, então, para utilização apenas medicinal, e aquela que propiciava que fossem produzidos aqui no Brasil diversos produtos à base da cannabis, da maconha, né? Daquelas substâncias que nós já conhecemos, porque a própria maconha, aquele velho discurso, são 80 substâncias, 2 são importantíssimas para cuidar de efeitos após quimioterapia, para dor, inflamações e até para pessoas que estão no estágio final de doenças e que sentem problemas muito fortes, esses remédios são garantidos. Pesquisas científicas que já falam a respeito da utilização dessas substâncias são importantíssimos para ajudar os últimos dias dessas pessoas. Então a Anvisa tomou a decisão de que os remédios produzidos à base da cannabis, eles estão aprovados aqui no Brasil e podem então ser produzidos. Estão liberados. Só que a matéria-prima, ela precisa ser exportada, porque os fabricantes, eles não podem produzi-la, não podem plantar a erva. E parece meio estranho, não, mas por que não? Por que tomou uma decisão de que pode liberar, fazer o medicamento, mas não pode plantar? Porque eles entendem que os ministérios envolvidos nos planejamentos que são junto a esse projeto, deveria ter o Ministério da Educação, fazendo campanha nas escolas para falar que é para medicamentos, não é para uso recreativo, que também o Ministério da Economia tinha que ter planejamento para taxação, estilos, o departamento, né? Até para saber o que pode, o que é uma erva boa, uma erva ruim, como vai ser fiscalizado esse tipo de plantio, quais serão os tipos de maconha que podem ser plantados, existem muitos dentro dessa concepção, então o Brasil não estaria preparado para autorizar o plantio, mas sim a fabricação de medicamentos, que esses remédios que nós falamos que as pessoas já consomem, eles são importados e podem chegar a um valor que supera aí 8 mil, 12 mil reais, 13 mil reais. Outros, né? E a gente fala que para quem está num estágio muito avançado de um câncer, por exemplo, esse uso é quase diário. Então as pessoas acabam gastando uma quantia exorbitante, então isso pode ficar um pouquinho mais barato com os produtos que serão produzidos aqui. Exatamente. Mário Barcelos, aniversariantes. Vamos a eles, né? O primeiro, a doutora Ana Freud. Pelo nome, você já adivinharam que era filha psicanalista, médica psicanalista, filha do doutor Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise, o homem que cria a psicanálise, que cria a tese, a teoria absolutamente correta de que o psicanalista tem que ouvir. O segredo não é falar, o segredo é ouvir. Então ele ouve e com seus conhecimentos técnicos, define qual patologia, psicopatologia e aplica os remédios ou aquela conversa que ele queira ter, né? Então a doutora Ana deu sequência àquilo que seu pai lhe ensinou. Doutor Roberto Marinho, o único jornalista que eu conheci que era chamado de Dr. Roberto Marinho. Eu conheci o Dr. Roberto Marinho pessoalmente. Conversou comigo, quer dizer, me cumprimentou 2 vezes, né, no jornal O Globo, na época do jornal O Globo, na rua Irineu Marinho, no Campo de Santana, quando eu trabalhei há muitos e muitos anos atrás naquela rádio. Nino Rota, que é um grande compositor italiano, autor de algumas trilhas sonoras. Rinaldo Calheiros, cantor brasileiro. Andy Williams, um dos maiores cantores dos Estados Unidos em todos os tempos. Uma das vozes mais bonitas, gravou Antônio Carlos Jobim, adorava o Brasil, né? Jean-Luc Godard, também de aniversário hoje. E esse o Chicão Tofani vai definir. Quem foi essa figura? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán. Quando eu estive no Peru, em Lima, gravando, eu queria gravar com o Abimael Guzmán, ou ver ele. E o cara me disse, ele está em alto mar. Eles construíram uma prisão, um navio, na frente de Calau, que é lá no Porto de Lima, e botaram Abimael Guzmán.
Abimael Guzmán foi o terrorista mais terrível da América do Sul, do Sendero Luminoso, que Fujimori detonou toda aquela ideologia. Ok, tem mais. Gostou do Peru, Chicão? Gostei. Fui a Machu Picchu, que lugar legal e não é caro. O tempo... Tu tá rindo. Não tá bom. Então, é o seguinte, amanhã quando tu vier falar de PAC, papapá, todo esse besterol que ninguém tem de casa, eu vou também esculhambar também, já que eu vou lá esculhambar. O tempo passa para todo mundo. A quarta turma do STF... Parece que foi ontem que todos nós assistimos um filme chamado Ao Mestre com Carinho, que foi um clássico. A cantora Lulu, que cantava To Serve With Love, que foi o sucesso do filme, a trilha sonora que é repetida diversas vezes no filme, com Sidney Poitier, que foi um dos maiores atores negros de todos os tempos, o primeiro ator negro a ganhar o Oscar. Ela completa hoje, a Lulu, 71 anos. O tempo passa, para todo mundo, como eu disse, né? 71 anos. Nós estamos dispensando os teus comentários. Não queremos documentários. Não dá bola. A atriz americana Daryl Hannah e a outra atriz é a Julianne Moore. Perdigueiro em cima. E o jogador de futebol Pedro Rocha. O seu Chicão... Pedro Rocha foi um grande jogador. Ele interrompe sempre. E jogou no São Paulo. Eu falei pra ti. Já morreu o Pedro Rocha. Não, mas quando tem o Abimael Guzmán, ele é fã do Abimael Guzmán, ele queria falar. Eu tenho o livro dele. Na verdade... Eu tenho o livro de Abimael Guzmán. Na verdade... A quarta espada em casa. Eu sou bondadoso. Tu é o bondadoso e o Gustavo Vitorino é o terrorista, porque ele que fez esse fudunço todo aí. Que mas vai ver amanhã, ele vai vir com um assunto bem sério amanhã, dos advogados dele, tá na hora de tu brigar com ele de novo, e eu vou pra implosão a operação toda. Que aí ele passa por ti com aquela cara de cachorro que lambeu banha. Retaliação total, vai de judiciário. Olha, tem uma notícia ruim, péssima, né? Mas é que já estava, a crônica da morte anunciada. A Jornada de Literatura de Passo Fundo, que já tinha sido adiada de setembro para março, não vai sair, gente. Realmente não vai sair. Faltou dinheiro, Marco? Faltou. Não tem dinheiro. Fala em livro, ninguém tem dinheiro. Nessa terça-feira foi anunciado, a edição, inclusive, teria nomes participantes, como não sei se tu conhece, Silviano Santiago e Walter Hugo Mãe. Apenas o evento estava se consolidando. E há muito tempo, e foi feito assim, com muita dificuldade. Agora, tem um grupo grande. Dona Magda... Não muda meu assunto, que eu vou ficar chateada. É que tem um assunto... É que tu tá pensando bobagem, você pela tua cara. Não, um assunto incrível. Não, tá, depois, deixa eu concluir a jornada de literatura. Eu conheço meu eleitorado, né? Imagina. Muito bem. Então, assim, ela não vai, evidentemente, sair. As captações de recursos financeiros via lei de incentivo e patrocínios não foram favoráveis. Olha só. Eles não foram favoráveis à realização dessa importante manifestação cultural. Não, sério, eu acho que eles não conseguiram patrocínio. Agora, eu honestamente duvido que o Conselho Estadual de Cultura tenha negado o apoio dali que as captações de recursos financeiros. Sim, então não via lei de incentivo e patrocínios não foram favoráveis à realização. Eles não arrumaram dinheiro. Então, cancelamento é a 17ª, seria a 17ª Jornada Nacional de Literatura e a 9ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura. Então, fica aí o aviso que não vai acontecer. É a perda de espaço pro livro, né? Perde a cultura. Cada vez mais, gostaria de saber se o nosso amigo secreto vai sair. Não, Ou vai ter uma falta de verba? Não vai sair, porque assim, eu vou te dar, vou te falar sobre a minha experiência. Eu ganhei o ano passado, fiquei revoltado numa caneta de R$3. Então, e que tem assim, o que acontece? Assim, a gente tira, aí no dia um não traz, o outro não traz, ele esquece. Eu não quero me decepcionar com os coleguinhas de novo. Não, quem eu trouxe o teu, eu não quero. Eu trouxe o teu agora. Eu presenteei o doutor Sim, inclusive provei no ato. Não, tu comeu tudo, louco. Aliás, um dos motivos usados para não fazerem esse ano. Não, aqui não pode. Foi o mau uso dos presentes no ar. Mas estava tão bom. Não pode. Então tem que fazer logo, né? Eu acho que dá para uma última notícia? Ligeiro. Então, a última notícia é da cantora Anitta. A cantora Anitta tem no condomínio das Mansões, na Barra de Tijuca, no Rio, uma casa maravilhosa. Então, ela fez uma festa
festa a noite inteira. Então foi todo mundo lá, pedir para ela baixar o som. Ele disse, não, essa casa é minha, eu faço barulho que quiser. Está sendo processado. Que falta de educação da moça, né? Quer dizer, você vai para um condomínio, paga 10 mil por mês, não sei quantos mil reais por mês, para ter um condomínio, para ter sossego, e não pode, porque eles fazem festa até às 7 da manhã. Que falta de respeito com as pessoas. Isso é verdade, Mário Barcelos, é verdade. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, lembrando que no sábado nós temos melhores momentos do Atualidades Pampa. Sempre aos sábados, agora a partir das 7h30 da noite, tá? E amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, quer dizer, tem uma série, tem Pampa Debates, tem o Jornal da Pampa. Depois nós vamos chegar aqui com as novidades, com as notícias, com o bom humor, o mau humor também, que hoje graçou por aqui por alguns momentos. Eu, mau humor? Eu não pude nem falar de uma coisa interessante. Já botou o chapéu. No final. Mas eu falei que era tudo. Não, mas a senhora fez a alegação. Eu sei. Eu tenho 181 de QI. Eu fui educado na faculdade, mas trabalhei no baixo clero na minha vida. Então eu conheço toda essa marginália. Mais que o doutor Harari. Português é corretíssimo, mas vamos deixar para depois. Vamos deixar para amanhã. Logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com mais uma edição do Atualidades Pampa. Um beijo, até lá, durmam bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.